Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, arrumando as gavetas de roupas, passeando com o cachorro, preparando aquela proposta cabeluda, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 182 do podcast Áreas Contaminadas. O nosso podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido para todo mundo pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio nos ajuda muito, tanto pela questão financeira, de pagar boletos aqui e tal, mas especialmente pela demonstração de carinho com a gente e de reconhecimento da nossa relevância. Quem nos apoia implicitamente dá o recado que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporciona uma grande oportunidade para estudarmos, conversarmos, lermos, debatermos, enfim, para a gente criar esses episódios aqui todas as semanas. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadoras e apoiadores e contribuir financeiramente conosco nesse processo, é muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental. Tem tudo muito bem explicado por lá, muito bem definido lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras que nos dão uma belíssima ajuda financeira e nos enche de orgulho por serem empresas muito grandes, muito reconhecidas, muito renomadas no nosso mercado, que querem unir as suas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos aqui no caminho certo. Isso é fantástico para nós. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas apoiadoras. Bom, estão abertas as inscrições agora para 3 cursos abrindo assim ao mesmo tempo. São 3 cursos da parceria Senac-AESAS que vão acontecer no mês de abril. Um deles é de Direito Ambiental. Esse curso será online, ao vivo, às sextas pela manhã, a partir do dia 5 de abril, coordenado pela Érica von Zuben. O segundo curso é de avaliação preliminar, um curso muito pedido aí pelas pessoas, né? Também vai ser um curso online ao vivo, às segundas e quartas, a partir do dia 3 de abril. O terceiro é um curso de métodos de screening. Esse curso eu tenho a honra de coordenar, ele também será online ao vivo, só que tem um diferencial. Tem um dia de aulas práticas, que vai ser no dia 23 de abril no Senac. Então, todas as aulas online, exceto um dia que as aulas serão práticas e vão ser lá no Senac. As aulas online vão ser às terças e quintas de manhã, 8 ao meio-dia, a partir do dia 9 de abril. Então, abril será um mês bastante cheio aqui. Mais informações e inscrições no site da ESAS, aesas.com.br. Bom, pessoal, hoje temos um episódio bem bacana aqui com a Michele Nunes, que conta a sua história de garota ambientalista de Santo André a gestora de pessoas e projetos da EBP Brasil. Ela, curiosamente, começou sua carreira no GAC com investigação de alta resolução, para depois migrar para o jeitão convencional. Essa transição foi muito interessante, como vocês poderão ouvir nesse episódio. Então é isso aí, fique agora com as palavras de Michele Nunes. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje com mais uma convidada ilustre, a Michele Nunes. Michele, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao podcast. Olá, Tanaka, muito obrigada. Oi, pessoal.
Michele, vamos começar pelo começo. Onde a pequena Michele... Para quem te conhece sabe que você não é tão pequena assim, mas você já foi pequena um dia. A pequena Michele, onde ela cresceu, o que ela gostava de fazer e que caminhos te levaram aí para o mundo ambiental? Bom, eu nasci e cresci em Santo André, região do Grande ABC, aqui de São Paulo. Sou filha única, de 2 pais aí muito trabalhadores, 2 pessoas incríveis, a Beth e o Adalto, que tive uma infância bem tranquila, mas muito curiosa, sempre gostei muito de bicho, de natureza, de entrar no meio do mato para ver plantas. Então, assim, eu tive uma infância com bastante contato com animais, então, para mim, foi uma coisa que veio vindo natural na infância. E comecei a trabalhar, depois passei pela escola normal, comecei a trabalhar ali com meus 18 anos, que a gente fica meio perdido, né? Não sabe o que quer, você fala, vou fazer uma faculdade, que faculdade que eu faço? É pro resto da vida. Então a gente fica um pouco perdido. E não posso mudar, né? Não posso mudar, escolhi. Porque você fica ali, né? Você fala, meu Deus, é uma profissão que eu vou... Que a gente, quando é novo, fala, nunca vou poder mudar de profissão. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa pequena, né? Familiar. Certo. Comecei a emitir nota fiscal, coisas burocráticas. Então, trabalhei em financeiro. Aí, quando eu estava dentro dessa empresa, eles começaram a participar de um projeto de responsabilidade socioambiental para micro e pequenas empresas. E aí eu tive um pouquinho de contato com essa parte de meio ambiente. Comecei a falar, nossa, isso aqui é interessante. A minha primeira ideia era fazer biologia. Porque eu já gostava de bicho, já gostava, falei, não, eu vou fazer biologia. Biologia, eu acho que para mim vai ser ótimo. E aí fiquei com aquele negócio da biologia, e quando eu comecei a entrar nesse projeto e tudo mais dentro dessa empresa, eu falei, isso daqui também me interessa, isso daqui também é interessante. Socioambiental, uma coisa que pensava ali na sustentabilidade. Falei, isso aqui é muito interessante. Aí eu falei, deixa eu fazer biologia, vou tentar pensar outra coisa. E foi na época que estava começando a surgir os cursos aí na área ambiental, né? Que teve um grande boom ali, perto de 2005, 2006. E aí estava começando as faculdades de engenharia ambiental, de tecnólogo ambiental. E aí eu vi um curso de tecnólogo ambiental, falei, tá aí, eu vou ver se eu gosto. A gente começa assim, né? Era um curso de curto período, 2 anos e meio. Falei, se eu não gostar, eu vou para biologia. Vou me garantir num lado. Se eu não gostar, eu volto. E aí, quando eu comecei, Tanaka, eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com alguma coisa disso aqui. Eu quero meio ambiente, eu quero nessa área. E aí eu me formei em tecnóloga em gestão ambiental ali, perto de meados de 2007. Nossa, faz tempo, né? Quando você vai falando, você fala, meu Deus, faz muito tempo. Estava lá na empresa ainda, nessa mesma empresa. Caramba, durante toda a faculdade você ainda continua ali, né? Estava trabalhando, então eu estudava à noite, pagava faculdade, estudava à noite e trabalhava durante o dia. Era uma empresa de mangueiras e conexões hidráulicas. Caramba! Assim. Passei por área comercial, venda, você vai adquirindo um pouco de conhecimento de mercado ali, né? Com certeza, com certeza. E aí, quando foi 2007, me formei, e aí eu falei, vou procurar alguma coisa na área. Falei, qualquer coisa na área eu vou procurar. E aí, não estava encontrando, eu falei, vou ser monitora voluntária na faculdade. Falei, assim, eu me mantenho ativa nas coisas que eu estava aprendendo. O meu professor, Nestor Kenji, tipo, um fofo, magnífico. Ele falou que eu poderia dar mentoria voluntária nas aulas, eu poderia ir lá e continuar tendo esse contato com a faculdade. E aí eu fui dar mentoria em duas turmas. Então, eu fazia mentoria na turma de tecnologia de controle de poluição de solo. Era uma coisa que eu gostava. E avaliação de impactos ambientais. Olha aí.
Então, eu fiquei 1 ano aí dando essa monitoria voluntária, né? Então, eu ia 2 dias por semana aí para fazer essas mentorias. E tinha que estudar pra caramba para poder, né? Ajudar lá. Porque se você está ajudando alguém, no mínimo você tem que saber. Isso. E aí, quando foi ali em 2009, o Nestor, que trabalhava no IPT, Sim. ele falou, olha, está abrindo umas vagas para tecnólogo, para participar de um projeto. Participa do processo seletivo, vai lá, né? E aí, quando eu fui lá no instituto, eu peguei, fiz as entrevistas, passei. Que legal. E aí eu entrei para a área. Eu falei, negócio não, maravilhoso lá, né? Puxa vida. Foi uma escola, assim, de entrada, assim, muito boa, assim. O pessoal do IPT é sensacional. Sim. Então, e eu caí justamente na área de GAC lá, né? Então, fui meio direcionada, digamos assim. Sim. Olha que legal. Aí, depois que o bichinho do GAC pica a gente, aí não tem muito retorno, né? Sim. E aí eu comecei a me inteirar na área, falei, não, é isso que eu quero mesmo. Que legal, caramba. O Leandro ainda não estava lá, né? O Leandro Freitas ainda não ele entrou depois que eu saí, eu acho. Tá, eu acho que é isso, ele deve ter entrado por 2010, mais ou menos, né? Por aí. Isso, eu saí, eu acho que ele entrou. Eu saí de lá em 2011. 2011, filho. Meio de 2011. E aí eu acho já tinha as máquinas, os equipamentos ali ou ainda não? Ele herdou de mim. Pegou minha herança. Legal. Pegou minha herança lá no IPT. Quando eu cheguei, era tudo mato. Isso. Quando eu cheguei lá, era tudo mato. Aí, quando eu saí, já estava mais ajeitadinho. Legal. A Juliana Mondelli estava lá ou ainda não tinha entrado também? Tava, Ju. Eu trabalhei com a Ju, acho que 1 ano e pouquinho. Eu trabalhei com a Ju. Trabalhei com a Cláudia, com o Nestor, com a Letícia. Legal. Caramba. A Letícia era estagiária na época que eu estava lá. E hoje ela coordena, né, todo o departamento, então, junto com a Cláudia, então, eu acho muito bacana. E aí, começou a minha estrada ali. E quando eu estava ali, eu tive o primeiro contato com a alta resolução, né? Sim, pois é. Isso que eu ia perguntar, foi ali então? Foi ali. O IPT, na verdade, ele importou um dos primeiros equipamentos, né, aqui para o Brasil. Foi o IPT que importou para um projeto que a gente estava trabalhando, né? E esse também, eu acho que o XRF também, que aí é para metais, né? Sim. E eu lembro que era bem na época que eram equipamentos muito inovadores para a área, né? Que lá fora estavam rodando mais, né? Só que aqui no Brasil estava muito engatinhando ainda. Eu acho que foi um dos primeiros, acho que junto com o da Fugro. O da Fugro chegou um MIP com CPT integrado. Isso. O do IPT era separado, né? Tinha o CPTU, tinha o MIP, tinha o HPT, tudo separado, né? Tudo separado. Na verdade, quando eu cheguei lá, só tinha o MIP. Depois que eles adquiriram o resto. Era só o MIP, era uma ponteira que não tinha HPT, não tinha... Só tinha o EC, que o EC ia junto. Veio junto. Mas o resto não tinha. E, nossa, foi uma época difícil, né? Porque não tinha uma van que transportasse, igual hoje a gente meio que é um padrão, né? Todo mundo tem um carrinho de transporte próprio para MIP, para alta resolução. E na época a gente transportava os equipamentos na Kombi. Sim, estava descobrindo como fazer, né? Meu Deus, era um tormento. Muito fio, muita conexão. E a máquina também, né? A máquina é um negócio diferente também, né? Que você tem que aprender a lidar com a máquina de cravar, né? A Geoprobe que crava. É tudo diferente. Sim. Ainda que os meninos que operavam, eles tinham experiência em bater liner, né? Então, sim. Mas a operação é diferente também, né? Para o MIP. Tem que ser um pouco mais sensível, tem que ser com paciência. Então, é bem diferente. É bem diferente. Era diferente do que tem hoje, né, Michele? Muito Os muito diferente. Eram mais malditos do que são hoje. Já são malditos, mas antes era pior ainda. Não, era muito pior, Tanaka. Nossa, era muito pior.
Para mim, assim, eu sinto muita diferença hoje, que você pega um MIP, a própria Geoprobe também, eles foram adaptando também um painelzinho, que aí você mede no painel, você media direto no detector, tinha que ficar abrindo cromatógrafo, fechando, aí dava errado, tinha que trocar todo o fio, era um inferno na Terra. Nossa, gosto nem de lembrar, porque eu sofri tanto com esse MIP, deu tanta dor de cabeça, mas eu lembro que o Dan da Geoprobe sofreu comigo na época e depois, na segunda fase também, porque era para ele que eu mandava os e-mails também. Legal. Pois é, porque aí na EBP, né, imagino que seja mais ágil, né? Pega lá o telefone, liga para o cara. No IPT, acho que é um negócio mais que tinha que passar por várias instâncias até falar com o camarada da Geoprobe. E se tiver que consertar alguma coisa, pagar, sei lá, devia ser Não, qualquer coisa que envolva custo, se é algo que você já tem, que você vai fazer com o material que você já tem, era até que rápido. Se envolvesse compra de peças ou qualquer outro tipo, aí era uma outra burocracia, porque quando você vai para esse tipo de setor, né, é completamente diferente do setor privado. Então, as ordens de aprovação, o fluxo interno é diferente, o ritmo é diferente também, né? Então, isso acaba dificultando um pouco para você resolver rapidamente alguns problemas, né? Mas também é uma oportunidade, é um desafio. Muitas vezes a gente traz aí as inovações dos desafios. É isso mesmo. Não vai dar para comprar isso aqui, mas pera um pouquinho. Tem isso aqui. Pouquinho. E se a gente usar isso daqui e fazer de um jeitinho diferente e dar um corte ali, será que não funciona? Aí funciona e vai embora, sabe? Então, eu já consertei peça nesse estilo. Ficava muito caro para mandar para nós, porque precisa mandar para os Estados Unidos, que vamos recapitular, nessa época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de uma chamada de vídeo, de foto online, realmente. Não tinha nada. Então, assim, para você mandar um e-mail, você tinha que tirar numa máquina digital a foto, baixar para o computador, aí você mandar para o cara conseguir receber, te responder, geralmente com uma foto também, que vídeo era muito pesado para mandar, então não dava para você fazer um vídeo e compartilhar com alguém. Então, era tudo mais sofrido. Então, quando você tinha um problema real ali no campo, era muito difícil de resolver rápido. Então, e vinha manuais, assim, a própria Geoprobe estava desenvolvendo os manuais deles, né? Então, o manual teve uma boa evolução ao longo desses anos, né? E quem está começando agora, quando você tem ali a oportunidade de entrar no próprio site da Geoprobe, né, que é o fabricante principal das peças, você encontra uma gama de vídeos e treinamentos e demonstrações e até de SOP, sabe, para fazer reparo em peças, N testes, então que na época não existia, né? Então realmente teve um grande salto aí, sim, nesses anos aí dessa tecnologia. Antes da tecnologia em si, vamos falar de você. Você era tecnóloga e chega lá no IPT e olha, é o seguinte, você vai mexer com esse negócio aqui, é isso? Olha, temos essa nova ferramenta, bem isso daí. Era eu e uma outra tecnóloga, a Thaís, que veio para a nossa mão, né? Aí todos nós tivemos treinamento, o pessoal de Geoprobe veio aqui para o Brasil para treinar com a máquina que a gente tinha e tudo mais. E, bom, começamos a mexer, né? Então, foi muito empírico muitas coisas, né? Porque até a geologia aqui é muito diferente do que eles estavam acostumados a trabalhar lá nos Estados Unidos. Aí você pode botar tudo na conta, desde perder ponteira, a manusear isso daí no meio de matagal. Então, foi um desafio. E quando eu estava manipulando tudo mais, então a gente foi aprendendo bastante coisa, assim, mexendo mesmo. E aí, quando eu estava lá, eu falei, não, é isso que eu quero mesmo. Eu falei, acho que vou ver algo dessa área, o que dá para fazer, né? Por incrível que pareça, você gostou do negócio, é isso? Eu gostei. Acho que a gente que trabalha com GAC tem uns parafusinhos a menos, né? A gente vê uns desafios, a gente fala, olha, rapaz, eu acho que eu gostei disso aqui. Você vê que é um negócio diferente pra caramba, porque, em geral, a pessoa tá no GAC, da área ambiental, tecnólogo, engenheiro e tal,
e acaba no GAC fazendo relatórios, Pluma, não sei o quê, e daí se descobre uma alta resolução, fala, puxa, esse negócio é legal, porque ele melhora isso. Agora, você não, você chegou lá mexendo no equipamento de alta resolução. De alta resolução, e eu estava aprendendo, né, na época, aí sim, veio tudo num combo, sabe? Aprender a fazer pluma, aprender potenciométricos, aprender como que é toda a parte de hidrogeologia. Então, eu ia na sala de um, perguntava para outro, eu falei, não, eu preciso saber melhor isso daqui, porque não está dando para o conhecimento que eu tenho para tocar isso para frente. Então, eu fui procurar e eu fiz a pós do Senac. Então, eu fiz o GAC, né, no Senac, ali em 2010. Infelizmente, eu não estava lá ainda como professor. Não estava. Inclusive, fiz meu trabalho de conclusão de curso com o Rodrigo. Com o Rodrigo? Legal. Rodrigo era justamente com o MIP. A gente fez alguns testes de calibração, umas curvas de calibração com alguns compostos, então foi bem legal. Porque na época também não tinha isso no manual deles, então a gente fez algumas coisas bem interessantes. E aí eu fiz a pós-graduação e logo que eu terminei a pós-graduação, o projeto que eu estava envolvida no IPT estava próximo do fim. Eu entrei por projeto, né? Certo. Então, estava próximo do fim, ia entrar outro projeto, mas eu não sabia se eu ia participar ou não. E aí a Carol, que fazia pós comigo no Senac, ela falou assim, olha, tem umas vagas, vira e mexe, aparece uma vaga lá na Geoclock, você quer dar seu currículo? Eu levo para lá, se você tiver afim. Eu falei, leva, sem expectativa, né? Eu falei, leva. Aí fui chamada a fazer entrevista, passei, e acabei entrando na Geoclock. Então, eu saí do IPT em 2011 ali para ingressar na Geoclock. E aí começou a outra parte, né? Porque assim, o IPT ele dava um suporte muito grande para você desenvolver o conhecimento, né? Eu foco justamente a pesquisa. Sim, pois é. Então, assim, para mim foi ótimo, mas ele não tem o dinamismo que a consultoria tem. Então, quando eu entrei para a consultoria, eu tomei até um susto. Meu Deus! Vamos, né? Vamos, entrega, campo. E eu falei, nossa, eu acho que eu me encontrei. Tudo que eu demorava alguns meses para conseguir aprovação dentro do circuito ali, né, do instituto, quando eu vim para a empresa, eu falei, meu Deus, aqui é muito rápido, tudo tem rápido, tem estoque, tem tudo. Aí eu fiquei encantada, assim, eu falei, meu Deus, tá tudo fácil de você fazer, de você trabalhar, e as coisas fluem muito rápido, é muito dinamismo. Então eu falei, não, agora vai. E aí eu comecei a fazer bastante trabalho de campo, né? Isso que eu ia perguntar, você começou indo no campo. Muito Por causa da experiência lá do IPT, foi natural você ter ido para o campo também. Foi natural, e assim, até para pegar o conhecimento mesmo, né? Porque, bem ou mal, o teórico, eu estava aprendendo já tinha um pouco de conhecimento, mas muitas vezes, assim, o que falta para a gente é a prática, né? Quando você vai desafiar aquilo ali no real, são outros 500, né? Então, me envolvi em alguns projetos e quando chegou ali, sei lá, 2014, por aí, eu já tinha passado por bastante projetos e tudo mais. Aí eu resolvi fazer engenharia ambiental. Eu falei, não, agora eu preciso dar o complemento para fechar o circuito ali. Então, aí eu fiz a engenharia ambiental para ir realmente fechar alguns conceitos, algumas coisas que acaba passando de uma maneira um pouco mais superficial nos outros cursos que eu tinha feito. Então, aí eu fui fazer engenharia ambiental. Caramba. E você morava em Santo André esse tempo todo, indo para o IPT de Santo André, é isso? Santo André. Nossa. Continuo morando lá até hoje, então... Legal. Continuo lá até hoje. Eu não troco Santo André, não. Eu gosto de Santo André. É uma cidade que quem mora lá não quer sair, né? Então, é uma cidade meio interior, né? Só que coladinho com São Paulo. Sim. Então, vale a pena, assim, apesar da distância, né? Pois é. Mas é um pouquinho sofrido, viu? Pô, imagino.
para chegar aí, né, na EBP, na Geoclock, onde era antigamente, era longe, mas no IPT é inacreditavelmente longe. É inacreditavelmente longe. É inacreditavelmente longe. Mas eu ia. E eu gostava muito de trabalhar lá. Gostava muito. Sinto muita falta, assim, do ambiente, das pessoas. É uma porta de entrada para quem tem essa oportunidade, assim, fantástica. É muito gostoso, assim, de poder trabalhar lá e o acesso a conhecimento, a novos desenvolvimentos, a ideias, é gigantesca. É muito prazeroso, assim, você poder ter contato e a disponibilidade das pessoas mesmo, sabe? De sempre ensinar, sempre estar aberto a te ensinar. É um clima muito bom, assim. E após o Senac, te ajudou... Bom, te ajudou a entrar na Geoclock no final. Eu ia falar, te ajudou muito ou o IPT já tinha suprido a maior parte do que você precisava naquele momento? Não, me ajudou pra caramba, porque assim, no IPT a gente acabava se atendo muito aos projetos que a gente estava envolvido, né? Sim. Então, ao MIP e ao projeto que eu estava envolvida, alguns outros projetos que você, por estar lá, você acaba se envolvendo também, os ensaios ali de laboratório, você acaba conhecendo um pouco de tudo. Mas eu acredito que para mim foi uma abertura de mente mesmo, sabe? Porque me trouxe conceitos de outros tipos de casos, de outros tipos de atuações, de ferramentas, que realmente fala, não, tem muita coisa ainda, tem uma gama gigantesca que eu posso explorar, digamos assim, né? Então, para mim foi, assim, até impactante. Eu falei, nossa, modelagem, quando você vê outros tipos de tratamento de dados, outras tecnologias, você fala, nossa, isso daqui eu não conhecia, ou essa forma de fazer isso eu não conhecia. Então, para mim, foi um grande diferencial, e justamente por já estar na área, né? Então, eu estava vendo algumas coisas na prática, e o Senac me antecipou algumas demandas que eu tive logo em seguida, digamos assim. Então, foi quase um treino para algumas coisas, né? Então, para mim, foi muito, assim, enriquecedor mesmo. E aí, depois, quando foi um pouco mais lá para frente, aí para engenharia, eu já estava um pouco mais calejada. Então, aí veio a parte que não é tão prazerosa, né? Vem a parte de cálculo, pelo menos não tão prazerosa para mim, né? Tem gente que gosta. Veio essa parte que também é importante, que a gente não fica sem, quem está na área acaba descobrindo isso da pior forma possível. É isso mesmo. E aí foi muito bom para, aí sim, fechar, né, o círculo ali que precisava mesmo, pelo menos tecnicamente. E no momento que você entra na Geoclock, a Geoclock era uma consultoria diferente do que é hoje, né? Alguns anos depois ela veio adquirir os próprios equipamentos de alta resolução, tal, a gente vai chegar nisso. Mas naquele momento era uma consultoria muito boa, bem reconhecida, mas era uma consultoria. E fazia todo tipo de trabalho. Então tinha desde sondagem manual até contratar a MIP com pessoas que faziam naquele momento, talvez a Columbia, talvez o Marco Pérez, sei lá. Isso. E como é que foi esse choque? Porque você fazia MIP, então MIP é esse negócio bacana pra caramba, então responde nos sensores ali e tal. E de repente você pode ter acontecido em 2 anos e você ter acompanhado algumas sondagens manuais, o cara se lascando com um tripé, batendo um peso ali. É muito chocante. É muito chocante. Eu falei, gente, mas não é só com a máquina que instala poço? Pois é. E aí você descobre que não é só com a máquina. E aí eu acho que abriu um mundo da geotecnia para mim mesmo, sabe? De ter contato com muitas metodologias que você não tinha contato no IPT, ou pelo menos eu não tinha, pelo momento que eu estava dentro do instituto, né? As pessoas mais antigas lá, que você ia conversando, aí eles contavam histórias, mas assim, não, porque eu estava num prédio que o pessoal desbravou o Brasil, né? Pois é. Literalmente falando, eles fizeram mapa de São Paulo e de outras regiões, mapa geológico. Então, e tem uns caras mais antigos que foram para a Líbia, né? O cara foi... Isso! Assim, é surreal, assim, a experiência deles e de fazer amostragem em rio Então, você vai escutando algumas histórias e fala, gente, mas
tudo isso, eu falei, não deve ter mais, né? Aí quando você vê, tem sim. Opa! Funciona! Tem, funciona. Então, para mim foi assim, primeiro que eu aprendi muita coisa em pouco tempo, porque é um outro time, né? Então, do mesmo dia que você está furando com uma Rollon, você está furando, batendo liner, que daqui a pouco você está fazendo trado, e às vezes tudo ao mesmo tempo. Então, foi um choque, assim, falei, nossa, será que eu vou dar conta? Porque eu falei assim, será que eu vou dar conta de aprender tudo isso, tudo rápido, tudo... E você vai aos trancos e barrancos ali, vai pegando ali, vai pegando aqui, passa um sufoco aqui, um sufoco ali, mas vai. Sim. Mas foi impactante, assim, no primeiro momento. Falei, nossa, tem muita coisa para aprender ainda. Realmente, né? Você ia aprender como aprendeu mesmo. Mas você passou o perrengue do tipo, você querendo ensinar, porque você tinha uma experiência que outras pessoas não tinham. Você fala, viu, mas não é bem assim que funciona, né? Você não chegou a ter embates assim no início? Até que não, sabia? Porque eu acho que nessa época, ali 2011, a experiência que eu tinha, principalmente com a alta resolução, assim, ela não era tão assim, aplicada amplamente, assim, digamos assim. Então, assim, era casos muito, muito pontuais, em clientes muito específicos, e quando eu entrei, eu acabei fazendo mais campo, né? Fiz muito tempo campo, e acabei pegando os casos mais básicos, né? Então, não dava aquele choque. Então, eu fazia um pouco de relatório também, né? Mas, assim, fiquei uns 2 anos ali, pauleira em campo, né? Todo tipo de campo. Não tinha nem como respirar um pouco, né? Não, era emendado. Então, assim, eu acabei não tendo tipo de embate, justamente porque o que eu estava aprendendo, o que eu estava vendo ali, era um pouco diferente, né? O intuito era diferente. Certo. Então, eu acho que essa parte começou a rolar mais quando, aí sim, a gente começou a entrar ali perto de 2014, por ali, e aí os trabalhos começaram a aumentar de alta resolução, e aí sim eu tinha alguma coisa a contribuir. Sim. E aí eu fiz alguns campos até com o MarcoPad, clientes, então quando tinha eu acabava acompanhando e dando minhas opiniões ali, e foi muito legal esse comecinho assim de trazer alta resolução para o GAC e conseguir aprimorar, né? Porque aí você vai juntando os conhecimentos práticos ali, e aí o conceitual e mais experiência que você... Quando você fala assim, alta resolução, eu sinceramente achei, falei, olha, eu acho que essa alta resolução vai morrer, porque esse povo não está preparado para fazer tudo isso de maquinário para cá. Eu achei que não ia virar, sabia, Tanaka? Em 2014 eu pensei a mesma coisa também. Falei, mas caramba, aqui as pessoas nem sabem do que eu estou falando, que coisa louca, né? Falei, não, eu acho que isso não vai virar, não. Isso lá em 2010, né? Eu falei, olha, eu acho que é muito trabalho, eu acho que o pessoal não vai estar muito afim disso aqui, não. E era caro, né? Assim, hoje ainda não é um serviço barato, né? Compensa a longo prazo e pelo que você consegue economizar nos demais serviços, né? Mas antigamente era mais caro ainda. Então, eu falei, nossa, eu acho que isso não vai pegar aqui, não. Eu acho que eu nunca mais vou mexer com MIP. Mas aí, quando a gente fala, eu acho que nunca mais vou fazer isso, o universo vira para você e fala assim, vai agora sim. Você vai ver só. Vai sim. E aí, em 2017, eu voltei a mexer com isso. 2017, né? 2017 que a gente comprou a nossa primeira unidade e aí eu voltei a mexer com isso. Eu falei, olha só, quem diria? Você estava trabalhando normal, com projetos ali. Normal. E de repente, opa, nós vamos comprar um negocinho aqui. Nós vamos comprar um novo brinquedo. E como eu já tinha experiência, então o pessoal falou, vamos lá. Então você vai ajudar ali a estar encabeçando essa parte de operação, né? Então eu fui renovar o meu curso depois de tantos anos, né? O equipamento já tinha bastante mudança, né? E aí eu fui fazer o curso lá na Geoprobe
com o pessoal lá, com os maquinários deles, vendo a estrutura que eles têm, de fábrica, tudo, que foi muito legal, é lá em Salinas. Sim. Foi muito bacana, assim. E quando voltamos aqui para o Brasil, foi trabalho, né? Sim. Foi trabalho. Já comprou porque já tinha demanda, claro. Já tinha demanda, então e a gente montou a segunda depois, acho que quase um ano depois, montou a segunda unidade, trouxe o OIP também, então primeiro veio o MIP, depois veio o OIP, e aí começamos a trabalhar de novo com alta resolução e voltar a fazer campo com alta resolução, né? Eu tinha parado de fazer campo com alta resolução há muito tempo, sim. Só que agora com uma estrutura diferente, né? Sim. Então... estrutura diferente, problemas nem tão diferentes assim, sim, né? O fiozinho tem que soldar ainda, né? A calibração tem que fazer. A calibração tem que fazer, os erros sempre acontecem, é um equipamento sensível, né? Então, é um equipamento que sempre é uma caixinha de surpresas. Então, a partir do momento que você teve que andar com ele nas ruas do Brasil, que não são um tapetinho, então... Aí você pode ter coisas que desencaixam e que você tem que, quando você chega lá no destino final para fazer o trabalho mesmo, às vezes você tem que achar da onde desencaixou, o que não está funcionando ali, que estava funcionando antes e não está funcionando agora. Sim. Então, aí voltou a emoção, né? Falo que fazer campo de alta resolução sem emoção não é campo de alta resolução. Tem que ter uma emoção no meio, sempre tem alguma coisa. Você acaba sempre aprendendo. Como é que foi o inglês? Porque eu fui algumas vezes para os Estados Unidos, eu não domino muito inglês. Eu entendo mais ou menos, entendo bem até o que o cara fala, mas eu não consigo falar direito. E você é mais jovem que eu, né? Então você talvez tenha tido mais dificuldade do que eu. Como é que é isso aí, Michele, para você? Olha, o sotaque não ajuda muito, né? Que eles são do interior dos Estados Unidos, então... mas não foi tanto uma barreira, porque o pessoal tem muita paciência. Sim. Muita eles paciência. Querem falar, né? Eles querem te ensinar. Então, o Dan e o Adam, eles são incríveis, eles têm uma paciência de Jó, literalmente falando. Então, quando você não entende alguma coisa, eles falam, pera, então vamos... São pessoas que já estão acostumadas a dar treinamento. Sim. E aí eu falava para ele, às vezes eu me sinto um pouco perdida, porque algumas vezes eu me perco. Ele falou, não, você não se perde. Quem se perde são os chineses quando vêm fazer treinamento. Aí eles se perdem. Totalmente fora, né? Ele falou, eles se perdem. Ele falou que muitas vezes, ele falou, olha, quem vem geralmente os chineses, alguns indianos que vêm de vez em quando fazer treinamento com a gente vê que eles ficam muito perdidos. Vocês se viram. Então, não foi tão difícil, sabe? Eu acho que quando você pega pessoas que querem realmente te passar um conhecimento e já estão acostumados com isso, então eles já estão acostumados a dar treinamentos para pessoas de outros países, então a fala é mais pausada. Certo. O Adam também fala espanhol, então, de vez em quando, se você fala, peraí, isso daí é o que mesmo? Ele sortava o espanhol, eu falei, eita, agora entendi. Agora tá mas deu para se virar bem, viu? Deu para se virar bem. Achei que eu fosse sofrer mais. Mas o curso, que eu fiquei uma semana lá, é pesado. Chega uma certa hora do dia, são 8 horas. Ixi. Dentro do galpão, e mexe, desmonta, e vê circuito. Então, chega uma hora que a cabeça está até meio girando, assim, né? Mas é interessante, é muito esclarecedor, assim, porque você vê na prática, na teoria, você aprende a realmente interpretar sinais, os resultados, mexer no software. É um combo completo, né? Então, é uma imersão. Depois você vai se adaptando e vai tendo outros tipos de problema, né? Porque quando você vai... Cada campo é um campo, né? Sim. Você vai enfrentando bastantes desafios conforme você vai trabalhando com esses tipos de ferramenta e tem vezes que nem eles sabem responder o que está acontecendo. Você grava os vídeos, liga, que aí agora sim tem suporte. E eles são muito
solícitos, assim. É um suporte muito bom que você acaba tendo, uma troca de experiências muito boas com eles. Então, de casos, até de resultados, alguns resultados que você fala, olha, esse resultado aqui não está muito legal, o que você acha? Você já teve um caso parecido? Então, essa troca de experiência com o pessoal lá é muito boa. Então, sofri um pouquinho, sim, mas não foi um limitante. E aqui vocês montaram os equipamentos, né? A EBP já modernamente montou o equipamento, não numa Kombi, mas graças a Deus. umas vans bacanas ali e tal. Isso sempre me preocupou, sabe? Porque, poxa, tem uma van. Van é um negócio que é roubável, né? A pessoa gosta é visado para roubar e é muito facilmente roubável. O cara sobe lá e pega e sai andando, né? E com um putz de um negócio lá que vale muito mais que a van vale bastante, mas o que está lá dentro vale muito mais. Vale muito mais. E que cuidados vocês tinham? Vocês passaram aperto algum dia? Como é que funciona? Olha, de roubo nunca, mas porque a gente sempre toma a precaução de parar em estacionamentos, tem que ser estacionamento privado. E assim, o MIP, o bom da van é que não obrigatoriamente ele tem que ficar no site. Geralmente você sofre vandalismo e essa parte de furto quando você deixa a máquina no local, né? Então, e aí, porque o transporte da máquina é muito pior, né? Sim. Então, o MIP você entra e sai do cliente todo dia. E tá tudo ali. Você só precisa botar o geradorzinho para fora do furgão, ligar e tá funcionando. É verdade. Então, a gente não sofreu tanto por conta disso, mas também tem seguro, né? Então, para os equipamentos, seguro viagem, porque isso precisa ter. Sim. Porque não dá para arriscar, né? Não dá para arriscar. Arriscar muito, né? Exatamente. Então, essa parte, eu nunca passei perrengue, viu? Assim, a gente nunca teve esse tipo de ocorrência, pelo menos. Mas porque sai e volta todo dia. Sim. E aí deixa em estacionamentos, com segurança e tudo mais. Até porque fica tudo lá, né? Fica cilindro de hidrogênio. É um negócio meio perigoso, né? Né? Uma pessoa que não conhece muito. Então, assim, é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? E como é que o Átila vai trabalhar com você? Você estava lá trabalhando e vem o Átila, é isso? O Átila chegou, eu acho que foi ali em 2018 que ele começou a ingressar com a gente. Antigamente estava trabalhando eu e o Bruno, e nós dois que eram os operadores do MIP aqui, né? O pai e a mãe do MIP aqui dentro. Então, quando não estava um fazendo campo, estava o outro, ou às vezes estava os dois com cada unidade em locais diferentes. E a gente começou a falar, olha, a gente precisa treinar gente, porque só 2 pessoas tendo conhecimento de um equipamento tão rotativo e que estava tendo muita procura, né? Então eu falei, isso está ficando delicado, né? Até porque começa a ser um limitante para a gente que opera, porque senão você só vai fazer isso o resto da vida, né? E também não passa o conhecimento para frente, né? É importante a empresa, quando tem um equipamento desse, que você tem uma turma, né? Que opere, que o negócio gire ali dentro. E aí aí veio o Átila, veio o Anderson, veio a Lina, então veio uma turminha ali, legal. Veio o Bruno, e aí veio todo mundo, toda essa turminha ali, eu falei, agora vai vir a segunda leva de operadores. Legal. E aí veio a segunda turminha aqui, que o pessoal hoje está mais do que sacudido de fazer isso daí, está na terceira turma, indo para a quarta. Caramba. Então, sempre para passar para os mais novos, né? Então, o pessoal acaba sempre repassando conhecimento e os cursos aqui dentro acabam sendo perpetuado, né? Estou passando bastão já. Falei, olha... É o próximo aqui. O próximo. E aí o Átila veio trabalhar comigo nessa época. E aí foi quando eu parei um pouco de fazer o campo, né? Então eu comecei a ficar um pouco mais no suporte. E aí a molecada começou a pegar a linha de frente ali. Então os mais novos começaram a enfrentar os desafios da alta resolução ali em campo. Eu lembro
uma aula no Senac, né? Não sei se era um curso do Senac, ou era a aula da pós do Senac mesmo, que foi você, né? E Sim. o Átila estava começando nesse negócio aí, né? Não, interessante, né? Como é que ele andou depois. Nossa, anda, graças a Deus, né? Vai para frente, vai para frente. E aí, agora hoje, eu acredito que o pessoal está muito mais tranquilo, assim, sabe? Porque hoje não é um conhecimento que realmente é super novidade, então é uma coisa que já entrou, já entra nas grades, então o pessoal já sabe que existe o equipamento, tem muito tutorial, tem muito material, né, para você consultar, para você se informar. Eu acho que vem uma turma aí com uma bagagem que eles podem consultar de uma maneira mais eficaz e que agiliza bastante. É uma coisa que as pessoas têm dúvida, eu mesmo tive dúvida lá no início, é por que uma consultoria, né, como a EBP, compra um equipamento, na verdade compra 2 equipamentos, sendo que ela poderia terceirizar, estava terceirizando, poderia terceirizar. Já que a consultoria certamente não vai prestar serviço para outras consultorias, vai fazer o seu próprio trabalho. Por que ela resolve adquirir? Certamente porque tinha demanda, mas a demanda se provou existente realmente nesse período, desde daquela compra até agora. Então, valeu o investimento? Você acha que valeu o investimento para a EBP? Eu acho que sim. Quando a gente comprou as unidades, a gente estava, assim, realmente... quando você acaba terceirizando, né, você acaba tendo um custo elevado porque você paga pelo serviço, Sim, né? Claro. Então, o intuito foi justamente baixar os custos internos, né, adquirindo equipamento e tendo nossos próprios operadores. Então, para a gente tá tudo em casa, né? Porque a gente também já tem as máquinas de cravação, então para a gente fazia sentido. Então, a parte de geotecnia a gente já tinha, e também é um investimento muito alto, né? Sim. Então, a geotecnia já era nossa, então por que não a alta resolução ser também, né? Entendi. E como a gente estava com um boom, assim, na 2017, 2018, estava assim... eu acho que foi o ano que veio com força, assim, a alta resolução aqui para o Brasil, que o órgão também começou a pedir. 38, isso, Então, o órgão começou a pedir esse tipo de trabalho, então, para a gente foi uma abertura de portas, assim, e é algo que se demonstrou efetivo, porque até hoje a gente tem muita procura, né? Então, nós temos trabalhos que a gente desenvolve com alta resolução, e para a gente eu acho que foi um investimento que valeu a pena, sabe? E é importante quando a gente tem o nosso próprio equipamento, que permite a gente desenvolver não só a operação, né? Mas uma tratativa de dados que vai te proporcionar ali um ganho de conhecimento e de manipulação, né, desses dados, de você conhecer o que você pode fazer com aquilo, melhorar, e desde usar o EVS, fazer modelagens. Então, te traz uma gama aí de você poder tratar esses dados de uma maneira diferente. Eu acho que ao longo do tempo foi bem interessante. Que bom, né? Ainda bem. Ainda bem. E você falou do BIP bastante, né? Mas a EBP também comprou OIP e, pelo que eu sei, é a única empresa no Brasil que tem o HPT GWS, né? Que permite a amostragem de água, que é um negócio fantástico, né? Que vem lá do Waterloo OPS, então, putz do negócio. Conta para nós aí, como é que é o uso do OIP, se usa bastante, usa mais ou menos, e o HPT GWS? Olha, o OIP é um equipamento que tem um uso muito grande, justamente pela utilização, né? Então, você tem muitas áreas aí dentro de indústrias petroquímicas, que o principal alvo é a fase livre, né? Então, a identificação desses óleos, desses combustíveis, é fantástico o OIP, né? Inclusive com trabalhos em locais de difícil acesso, como sondagens inclinadas, né? Então, você tem uma possibilidade, né, de uma delimitação um pouco mais refinada e uma velocidade maior, digamos assim, né? De uma maneira bem eficaz. Então, a tomada de decisão é muito rápida.
você já sabe onde você tem os seus alvos. E o GWS é meio complicado, porque não é todo campo que você consegue aplicar. Exatamente. Muito por causa da geologia. É algo que precisa ser o campo certo para esse equipamento. Então, ele tem uma utilização um pouco menor. Né? Então, os campos com GWS costumam ser mais escassos, digamos assim, apesar de ser um equipamento incrível. Sim, putz, negócio muito bacana. Muito legal. É muito bacana, quando você pega para operar é muito legal. Mas é um pouco mais delicado, porque assim, para realmente nas regiões onde a gente acaba atuando, tem materiais muito finos, né? Então, que top ali, a produtividade mais baixa. Então, isso daí dificulta a utilização. Agora, em locais que você tem aqueles pacotes, um aluvião bonito, aquela areiona, aquele cascalho, você é doido, maravilhoso poder usar a ferramenta. Que aí funciona, que é uma beleza. Mas acaba sendo um limitante a localidade dos sites, né? Então, isso acaba dificultando também um pouquinho a utilização dele com maior frequência, né? Mas, para o caso certo, se aplica bem, dá para entregar um trabalho bem legal. Lá por 2012 você contou histórias parecidas, né? Dizendo que você achava que ninguém ia usar alta resolução, né? Em 2012, mais ou menos, ou 2013, eu tive uma conversa uma vez com... E era um negócio bem mais simples que o MIP, era um RCPTU, né? E a pessoa, o meu interlocutor, que era de uma consultoria, disse assim, não, pode esquecer, eu não vou fazer isso aí. Porque fica mais caro para o meu cliente, então o preço que eu tenho que cobrar é maior, eu ganho menos. Você que vai cobrar, você que vai ganhar, e a remediação, que é onde eu ganho, eu vou perder. Pois é. Então, essa era a mentalidade, que tudo bem, o cara, né, tá exagerando, né, o cara também já está sendo demais, né? Mas a alta resolução em geral demorou um pouco para engrenar no Brasil, como você mesma viu. E aí a Geocoque, a EBP, compra o próprio equipamento. Imagino como é que foi o convencimento interno dentro da EBP para os gestores, coordenadores, não sei como chamam, para as pessoas que propõem para o cliente soluções, falam, olha, nós temos um negócio que é bom pra caramba aqui, porque ele tem que acreditar, né? Você tem que vender primeiro e você tem que conquistar seu público primeiro, né? E foi fácil fazer isso, Michele? Foi, eu acho que assim, a mentalidade aqui dentro da EBP, eu acho que por cultura mesmo, né, da empresa, é uma mentalidade muito aberta a novas tecnologias. Então, sempre de desenvolver coisas novas e de, se tem algo novo e é promissor, vamos tentar. Então, isso foi muito bacana e foi uma aceitação muito fácil. Que bom. Então, a partir do momento que decidi isso, falou, gente, a gente tem uma ferramenta que é bacana para a gente detectar VOC. Vamos utilizar? Pessoal, vamos utilizar. E assim, todo mundo acaba sendo um pouco antenado no mercado e sabe que frequenta os congressos, né? E sabe que o negócio lá fora está super em alta. Então, o pessoal falou, vamos usar. Então, o convencimento foi relativamente fácil aqui dentro. Sempre a maior dificuldade é o cliente, sempre é o cliente. Então, certo. Quando a gente tem já o apoio técnico, já ajuda bastante, né? Assim, quando a gente adquiriu, já era uma ferramenta que já estava meio consolidada, né? Então, o convencimento foi muito fácil. Acho que talvez se fosse lá nos primórdios, 2010, 2009, aí eu acho que a resistência teria sido maior, porque não tinha muitos projetos que envolvia aí essa ferramenta, até lá fora já era difícil de você ver tantas publicações de casos, né? Então, era difícil você ter uma bibliografia vasta sobre essa ferramenta. Quase não tinha, então... Então, fiquei com medo de ainda em 2017 ter sido difícil, mas ainda bem que não foi. Não, foi muito tranquilo. Ainda bem, viu? Foi muito tranquilo. Agora, sim, sempre o convencimento difícil é para o cliente, né? Justificar um custo alto na parte de investigação. Quem é da área sabe que quando você tem uma investigação bem feita, você tem uma remediação muito mais assertiva e você economiza lá na frente, né? Mas essa conta para o cliente é muito difícil dele vender até internamente, sabe?
e de você primeiro convencê-lo, geralmente o interlocutor que está ali fechando o serviço ambiental. Dificilmente é uma pessoa técnica, né? Então, geralmente alguém de meio ambiente, mas que cuida de saúde e segurança, cuida de outras partes, né? Principalmente quando é do meio industrial. Ou é uma pessoa que é de financeiro, ou é uma pessoa que é um gerente que cuida de várias áreas e que ele quer ver o número, Isso. Ele quer ver o quanto vai custar. É isso aí. O quanto que ele vai economizar. Isso. Esse sempre é o maior desafio, né? Então, quando você já, pelo menos, vai com uma segurança da técnica e consegue demonstrar que algo bem feito pode sim economizar para ele um dinheiro absurdo lá na frente, como a gente vê vários casos de contaminações aí rolando 20, 30 anos e você fala, cara, você não quer cair num limbo desse, você quer resolver o seu problema. Sim. Então, e aí quando a DD sai, né, é uma outra força de ganho, né? Você fala, olha, é recomendado pelo órgão ambiental, pelo menos aqui em São Paulo, né? E isso ganha força no discurso. Eu participei de algumas investigações de alta resolução, que a gente faz um monte de coisa lá tal, e daí tem um diagnóstico muito bom, olha aqui, zona de fluxo, zona de armazenamento, a massa é tanto, tá indo por aqui, parará, e uma boa parte disso, para dizer que a maioria disso tá tudo certinho, vai pro cara da remediação, o cara da remediação, tá, obrigado, tchau, e faz aquela, sabe, um MPE gigante, ou então uma oxidação gigante, ou termal gigante, sei lá. Ele praticamente joga fora tudo que a gente fez. Isso me deixa meio irritado. Me deixa também. Qual é a sua experiência com isso, já que você fez bem mais do que eu? Olha, Tanaka, eu acredito que tudo depende do intuito do cliente também, sabe? Não, eu claro. acho que quando o cliente também pega um caso que vai de ponta a ponta, você acaba direcionando melhor a remediação. Que aí quando você já faz a alta resolução, você fala, olha, acho que o melhor caminho é seguir com algo otimizado, nesse horizonte, algo mais focado com essa ou aquela tecnologia, provavelmente vai ser mais viável. E só que muitos clientes eles querem botar no mercado. É o famoso vamos entendi. Sei. Vamos rifar. Já sei onde é, já sei o que tem, vamos rifar. Então, põe no mercado, abre concorrência, o mais barato ganha e aquele mais barato vai fazer do jeito que bem entender. E aí a gente perde controle de tudo. Então, realmente, quando vai para mercado, geralmente quando são grandes corporações, né? Isso costuma acontecer quando realmente precisa abrir licitações, né? Esses tipos de caso, aí você vê acontecendo mais isso. Quando são empresas que não depende disso, né? De, sei lá, o melhor preço do mercado, literalmente falando, ou quem vai baixar mais, ou quando não tem essa pressão, né, quando o viés técnico acaba ganhando, eu acredito que, até entre consultorias, não estou falando nem de ser, tem que ser com a mesma consultoria, né, pode ser até outras consultorias, mas que abrace realmente o viés técnico, sabe, eu acredito que aí eu vejo menos desse tipo de coisa, porque é um pecado. Sim, pois é. É um pecado. E você já viu o contrário? Por exemplo, caiu uma remediação para a EBP que não fez a investigação, e daí na hora de fazer a remediação, de dar a proposta ou de fazer o projeto, sei lá, fala assim, pera um pouquinho, vamos dar uma olhadinha melhor aí, fazer uma investigação complementar com as nossas coisas aqui, para melhorar o nosso projeto. Já sim. Algumas coisas vêm de ou projetos que são antigos, né? Então, na época, a tecnologia não favorecia tanto o trabalho, então o cliente foi indo conforme o barco foi andando, entendeu? Então, muitas coisas talvez precisassem de um pequeno refinamento, justamente para a gente, aí sim, ter uma informação mais coesa, com o mesmo tipo de metodologia para comparar maçã com maçã, sabe? Senão você começa a comparar abacaxi com maçã, com graviola, e aí nada começa a fazer sentido. Você fala, cara, isso aqui tá uma bagunça, eu não consigo entender por que aqui dá um resultado, aqui dá outro completamente diferente, por que isso? Não faz sentido, não bate, sabe? E aí, quando você refina, você fala, não, peraí, era a metodologia, era a forma que se fazia na época, agora deu um resultado mais confiável.
né? Então, mas já acontece, sim, de chegar casos que a gente tem que, às vezes, fazer pequenos refinamentos, né? Você não precisa refazer o trabalho inteiro, não vai jogar tudo no lixo, né? Mas algumas coisinhas a gente precisa refinar justamente para quando a gente vai fazer desde que seja, sei lá, um termal, uma oxidação, ou que a gente, de fato, englobe toda a área que está tendo um impacto, senão você começa a ter coisas que saem do seu controle e você começa a ficar perdido, né? Então, já acontece de vez em quando, sim. Legal. E o que você faz hoje na EBP? Você saiu do campo de alta resolução já tem algum tempo, né? E o que você faz hoje aí? Desde 2020, eu continuo atuando nos projetos, né? Isso daí não parou, mas aí eu assumi gestão de pessoas também. Olha aí. Então, entrou a gestão de pessoas aí na minha rotina, é algo que eu gosto bastante. Então, ter equipe, desenvolver aí o pessoal, novos talentos, né? Então, é algo que eu gosto muito. E a partir de 2020 eu comecei a me engajar nisso. Falei, cara, tá aí, me encontrei de novo. A gente vai tendo uns encontros assim pessoais nossos, né, durante a vida. E aí eu falei, cara, eu gosto de fazer isso. E aí eu comecei a fazer o MBA também, terminei ano passado, de gestão de projetos, que também acaba englobando pessoas, porque as pessoas fazem os projetos, né? E tô tocando isso até hoje, assim. Então, envolvida nos projetos, toco um pouquinho da alta resolução aqui dentro, a gente tem um pouco que a gente acaba discutindo, compra de equipamentos, manutenção, isso daí eu ainda me envolvo, porque a gente acaba virando macaco velho, né? Você já se lascou algumas vezes, já... Às vezes, então a gente acaba ajudando na importação de peças, controle de estoque, algumas coisinhas assim, dúvidas, né, que acaba surgindo. Então a gente tem um grupo aqui de todo mundo que opera MIP e acaba recebendo os resultados e discutindo, né, porque é interessante a gente pegar os resultados até hoje e ver os diferentes casos, né, que a gente acaba tendo. E estou agora gerindo pessoas, né, que é um puta desafio, assim. Sim, imagino. Bem mais do que alta resolução. Acho que você é boa nisso também. Acho que você vai se dar bem. Você deve estar se dando bem. Tomara, que eu estou trabalhando para isso. Isso. Mas é que eu acho bem mais difícil, inclusive, do que alta resolução. Eu também acho. As pessoas realmente é algo que me encanta, assim, é trabalhar com os diferentes tipos de personalidade, de jeitos de trabalho, de ações e você compartilhar. Porque, bem ou mal, a gente acaba compartilhando a maior parte da nossa vida aqui no dia a dia no trabalho, né? Então, eu acho muito importante e eu gosto bastante de fazer essa parte de gestão. Antes de eu perguntar um negócio que eu me lembrei agora, me lembrei de um outro para perguntar agora. O Frog, vocês têm usado bastante, é um cromatógrafo de campo, para quem não conhece, né? E eu falei com o pessoal da Clean no momento que vocês estavam comprando e tal, e eles estavam empolgados, eu também falei, puxa, tomara que esse negócio funcione bem e tal. E como é que é? Funcionou bem? Vocês estão usando? É legal? Funciona bem, é legal, dá bastante trabalho. Tem menos fiozinho que o MIP, né? Com certeza. Graças a Deus, é algo bem, mas também é chatinho para a parte de calibração, tem que fazer as calibrações certinhas, mas está sendo bem legal. A gente tem um projeto que tem usado bastante, e que é um projeto grande que a gente está envolvido no momento, então, olha, está funcionando bem e está dando resultados legais, viu? Que bom. Resultados muito bons, mas é uma ferramenta que eu acho que vai, daqui para frente, assim, vai engrenar bastante. Eu acho que tem a tendência, sabe? Eu acho também. Isso aí, na verdade, já deveria estar sendo usado há muito tempo, assim, com bastante ênfase, né? Exatamente. Tudo que chega no mercado, acho que tem um tempo do mercado absorver, sabe? Sim. Então, tem aquela digestão. Eu acho que o Frog já está terminando a digestão, digamos assim. Acho que sim. Então, eu acredito que ele vai embalar. Assim Legal. como o MIP embalou, o OIP embalou, eu acho que vai embalar. O que eu tinha me lembrado de perguntar é o seguinte, quando você entrou, era Geoclock ainda ou já era EBP?
Era Geoclock. Vixe, eu sou né? velha de casa. E como foi mudar de Geoclock para IBP? E o que a gente que é mais antigo, a gente lembra da Geoclock lá de antigamente, né? Que é praticamente uma pioneira, né? Nesse negócio que a gente fez. Muita gente saiu daí, é uma grande escola e tal. E de repente vira uma empresa que não é mais de um dono, mas sim é uma corporação multinacional que tem muitos negócios e tal. Como é que é essa diferença? Eu acho que no começo foi bem suave, até porque a gente foi adquirido por um grupo suíço que o know-how de áreas contaminadas é EBP Brasil. Né? Então, a sede aqui é o know-how deles para a área contaminada. Legal. Então, não foi nada imposto, digamos assim, né? Não foi nada que falou, olha, aqui fazemos desse jeito. Sim. Sabe? Então, eu acho que foi uma transição tranquila. Lógico que vem com uma cultura suíça, né? Uma cultura um pouco diferente do que a gente estava acostumado, apesar de já ter o Sr. Ernesto ali, né? E é diferente um pouquinho, mas eu acredito que foi uma transição suave, sabe? E eu acho que muito da essência da Geoclock ficou. Legal. Então, essa parte de estar aberto à inovação, a parte de transmissão de conhecimento, aqui é uma empresa bem aberta a isso, então é um fator humano que acaba contribuindo, assim, para o dia a dia, digamos assim, né? Então, você tem um fator humano, assim, pessoas muito boas tecnicamente, que gostam de ensinar também. Sim. A gente tem bastante gente aqui que gosta de discutir tecnicamente, e a parte da gestão, acho que aí começou a incorporar um pouco também um modo suíço de pensar. Mais descentralizado, digamos assim, que as tomadas de decisões são ali compartilhadas, um pouco mais abertas, ainda segue uma hierarquia, mas assim, eu acho mais suavizado, né, mais horizontalizado, digamos assim. Então, para mim, foi uma boa experiência passar por uma transição tranquila, digamos assim. Ótimo. Michele, eu fiz bastante perguntas para você e tal, e agora é um momento em que você pode me fazer uma pergunta se você quiser. Nossa, gosta, hein? Gosta. Na verdade, né? Olha, que pergunta, né? Mas é mais uma curiosidade, né? Assim, você está inserida aí no meio acadêmico, né? E eu queria saber qual que é o seu sentimento, expectativa para essa nova geração que está chegando no GAC. Né, esse choque de gerações, essa coisa, como você enxerga um cenário positivo? Como que você vê isso? Você atua com muitos jovens, né? Sim. Então, o que você sente em relação a isso? É uma pergunta interessante, eu não tinha refletido sobre a questão das gerações em si, mas você tem razão. É um choque importante, né? Que eles vêm já nascem digitais, né? O meu filho tem 12 anos e ele já nasceu mexendo em tablet, e eu só fui ver tablet depois de bem adulto, né? Por exemplo. E eles têm, né, as novas gerações têm uma mentalidade bastante diferente, não é só o digital, né? Tem bastante entendimentos diferentes. Alguns, a maioria deles, eles estão certos, né? Por exemplo, não aguentar muito desaforo e tal, né? Mas eu acho que mais do que um choque de gerações, Michele, eu acho que é um choque de classe, né? Um choque de classe. As pessoas que chegam nesse nível que você está aí, né? Hoje são pessoas que são de uma classe mais alta. Então o cara, ele não tem a falta de opção que você tinha. Você não podia falar assim, se dar o luxo de falar, não quero trabalhar. Não quero. Imagina. Pois é. E hoje em dia as pessoas chegam aí com essa possibilidade de falar, não quero trabalhar. Então acho que é mais um choque que não é tanto de geração, mas é mais de classe, eu acho, né? No nosso nível, aqui no nosso nicho do gerenciamento de áreas contaminadas. Gerenciamento. Mas é isso, você tem razão, as pessoas estão mais difíceis de lidar, né? Elas não aceitam coisas, elas não têm muito foco, você dá um negócio para a pessoa ler, ela não consegue ler, porque não consegue se concentrar em uma coisa só. Então a gente tem que trabalhar nisso, né? E sempre, quando eu dou aula, né, eu tenho aprendido muito dando aula, né, muito.
e eu sei que eu preciso reforçar os conceitos básicos. Eu tento interpretar a pergunta que a pessoa está me fazendo, porque a maior parte delas é porque está faltando um conceito básico, então eu tenho que dar o conceito básico para elas. Porque elas não estão se concentrando. Não é nem que não teve, né? É só que ele não absorveu no momento certo ali. Eu vejo pessoas também bem tecnológicas, com uma intimidade, assim, uma base técnica que já chega, acho que nas consultorias, pelo menos, que eu vejo que chega com uma base, assim, escolar mesmo, né? Muito boa. Sim. Então, que já tem uma habilidade ali com softwares e com interpretação de dados, algo que já vem com eles agora. E o contraponto que eu vejo sempre é a ansiedade, a gana, né, do imediatismo. De ser o gerente depois de um mês, né? De ser gerente, ou de sempre ter uma coisa nova, sendo que ele nem dominou ainda o que ele estava fazendo antes. Isso é verdade. Fala, nossa, mas calma, você tá refinando o seu conhecimento agora nessa atividade. Quando você refinar, você vai para a próxima. Mas eles querem tudo junto e misturado. E eu falei, nossa, gente, é difícil você acalmar os corações, né? Verdade. Para você ir devagar com andor e fazer as coisas caminharem de uma maneira mais coesa, né? Para o conhecimento realmente ser construído e ficar. Sim. Você com a gestão de pessoas deve estar tendo desafios interessantes nesse sentido aí, né? Muito interessante. Eu acho que cada um que chega vem com um desafio novo. O que é muito bom. Sim. Porque assim como você dando aula, eu também aprendo muito gerindo pessoas. Sim. Então, cada época é um aprendizado diferente. Sim. É muito legal. Não tem monotonia. Isso é bom. Não tem monotonia. Michele, queria que você desse uma indicação assim, de um livro, de um filme, de, sei lá, qualquer coisa assim, para as pessoas aí, os ouvintes. Como eu estou muito com gestão de pessoas agora, se eu puder indicar um livro bem curtinho, assim, que ajuda bastante na questão de comunicação, que eu vejo que é algo que pega bastante, eu indicaria O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança, né, do Hunter, James Hunter. É um livro bem curtinho que dá vários insights para a gente parar para pensar um pouquinho como que a gente pode se comunicar. A forma que a gente se comunica está sendo recepcionada da maneira que a gente espera. Então, tem alguns trechos desse livro que me ajudaram bastante nessa parte de gestão e às vezes ver que o problema da comunicação, às vezes, não é a pessoa, às vezes sou eu, entendeu? Às vezes o problema da comunicação está comigo. Então, quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, eu não fui assertiva nesse ponto, eu tenho que melhorar aqui. Então, foi um livro bem curtinho, com uma leitura bem rápida, e que me fez pensar bastante. E para quem só gosta de descontrair, eu indicaria um suspense, Não Conte a Ninguém, de Coben, quem gosta de exercitar o lado... Eu já li esse livro, é legal, é bem legal. Eu gosto de suspense, eu gosto de terror, eu gosto para descansar a mente. Quem puder ler, eu acho o Harlan Coben escreve, né, de um modo que a gente não consegue parar de ler, né? Tem muitos livros. Você fala, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer agora. Não é possível. Eu gosto bastante. Exercita a mente, mas descansa ao mesmo tempo. Sim. Então... Michele, minha última pergunta do dia para aquelas garotas que gostam de animais, que gostam da natureza, que têm contato com a natureza, acho que isso é importante, que talvez pensem em fazer biologia. Ir para o GAC é bom? A gente ajuda a salvar o mundo aqui no GAC? Ou isso é um trabalho qualquer? O que você acha? Eu acho que vale a pena. Tem que ter um pouco de abertura de mente no final das contas, porque a gente vê que é um trabalho de formiguinha, né, comparado ao tamanho da coisa, que a gente vê que o buraco é mais embaixo, mas que vale a pena, que eu me sinto hoje participando de um meio que impacta. Eu vejo mudanças, sabe? Eu vejo que a gente consegue ajudar as pessoas
de uma maneira efetiva. Então, quando eu vejo que eu estou atuando num caso e que as pessoas não têm mais risco, ou que eu consigo reabilitar uma área, ou que eu consigo propor soluções, né, para gerenciar uma contaminação da melhor maneira possível, para mim é muito gratificante. Então, eu acho que vale a pena sim. E quem quiser ingressar, ingresse com o coração aberto, disposto a aprender bastante, porque é uma área que exige isso, e que é muito gratificante no final do dia, assim, quando você consegue resolver um caso, quando você vê um cliente realmente satisfeito com o trabalho bem feito, tecnicamente, isso faz diferença. Legal. Obrigado, viu, Michele? Foi muito legal. Obrigada a você, obrigada pelo papo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Foi uma aula muito interessante sobre a evolução das técnicas de investigação de alta resolução, né? Que na verdade são técnicas de aquisição de dados em tempo real, como o MIP, como o OIP, né? A gente fala OIP, OIP, o HPT e outros aí. E essa evolução se entrelaça com a evolução profissional da Michele e com a evolução do próprio GAC. Foi mais uma conversa muito legal com uma garota que gostava da natureza, gostava de animais, gostava de defender o meio ambiente e que se torna uma excelente profissional, tecnicamente muito competente e que também aprecia a gestão de pessoas. Somos, no GAC, sortudos por termos várias pessoas como a Michele no mercado. Então agradeço demais a Michele pela conversa. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a IBP Brasil, que nos proporcionam esses momentos de aprendizagem aqui. Agradeço também muito às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos gratos a vocês que nos acompanham, seguem, leem, sugerem, compartilham, enfim, que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a grande razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco no podcast, Spotify, YouTube, também nas redes. No Instagram é @ecdambiental. No Telegram nós temos o canal Áreas Contaminadas, que fala sobre, divulga vagas, né, do nosso mercado de UGAC. Temos o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Riz. Temos a nossa newsletter. Gostaria que vocês assinassem e lessem a nossa querida newsletter todas as semanas. Enfim, fiquem conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.